Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu queria falar com vocês a respeito do que é crença. Muita gente tem perguntado o que é esse negócio de crença, que o Theta Healing ajuda a resolver, que a gente consegue ressignificar. Bom, crença é tudo aquilo que a gente acredita, é tudo aquilo que a gente traz dentro do nosso subconsciente e muitas vezes a gente tem clareza do que né? É uma limitação. E às vezes a gente não tem essa clareza, às vezes está tão dentro do nosso subconsciente a crença que a gente não percebe. Tá? Então a crença é aquilo que a gente acredita e que faz com que a gente tenha algumas limitações. Né? Por exemplo, a gente acreditar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, que a gente não é capaz de aprender alguma coisa, que a gente não é capaz de amar, que a gente não é capaz de ser amado. Né? São crenças bem comuns, assim, que as pessoas carregam. Enfim, a ideia é que vocês entendam, né, que a gente pode ressignificar as crenças com o Theta Healing, tá? Eu queria falar um pouco também que existem vários tipos de crenças, né? Então a gente tem crenças que elas podem vir de várias formas, né? A gente tem crenças que a gente adquire nessa vida, né? Por exemplo, se a gente pensar coisas que os nossos pais, os nossos amigos, os nossos tios, avós, as pessoas ao nosso redor falam nesta vida, desde que nós somos crianças, que inclusive é a época que a gente mais assimila crenças, né? Que é até os 7 anos de idade, onde a gente vive em Theta. Então é muito fácil a gente adquirir essas crenças. E o que acontece? A gente acaba sendo reprogramado de uma forma negativa, né, de algumas crenças, crenças bem comuns, né, quando a gente é criança, que nós não somos capazes de fazer aquilo, que nós não seremos nada na vida, né, às vezes o nosso pai e nossa mãe falam alguma coisa com raiva, você é criança, você acaba assimilando aquilo. Ou até mesmo um bebezinho, né? É tão importante a gente saber o que a gente fala próximo de uma criança, um bebê de colo, uma criança de 1, 2, 3, até 7 anos. Porque a gente pode estar reprogramando essa criança. Então tem que saber falar coisas positivas para que isso seja trazido de uma forma bem positiva para a criança, quando ela chegar na vida adulta. Né? Bom, a gente tem os níveis de crença. Então, como eu falei para vocês, esse que a gente adquire nessa vida é o nível primário, também conhecido como nível fundamental ou nível central. Tá? Grande parte das coisas que acontecem relacionadas a crenças são nesse nível fundamental. A gente tem agora o outro nível, que é um nível que vem um pouco além, que é o nível genético. Né? Esse nível ele é bem interessante porque ele traz algumas características de crenças que podem vir dos nossos ancestrais, né? Então, geneticamente, a gente carrega essas crenças e essas crenças podem influenciar a gente aqui, nesse plano, nessa existência, né? Então, pode ser que sejam crenças positivas, mas, de modo geral, são crenças negativas que a gente precisa trabalhar e a gente precisa substituir. É bem importante que a gente identifique, né? Faça esse trabalho para identificar. Nós temos as crenças de níveis históricos. Então, vamos lá. Eu fiz assim de falar na sequência genética e histórica, justamente porque elas estão muito relacionadas. A histórica, ela está relacionada com outra vida, né? Ela está num nível genético muito mais profundo, de muito mais gerações para trás, né? A gente está num nível até de subconsciente coletivo, quando a gente fala de nível histórico. Então são padrões que a gente assimila, que dizem respeito à nossa raça. Por exemplo, o brasileiro. O brasileiro tem uma crença histórica, né? Nós temos sido colonizados pelos europeus, pelos portugueses, e a gente tem toda essa carga histórica, né, geral, né, essa carga histórica que vem do povo como um todo, né? Então isso ele vem e a gente assimila algumas dessas crenças históricas, né? A gente sabe que às vezes a gente pode ter alguma crença relacionada com raça,
com origem de país, né, com pessoas que são de origem de alguns países, e às vezes pode estar relacionado com uma crença histórica. A gente não sabe no nosso passado, a gente não tem acesso a esse véu, né? Por baixo desse véu do esquecimento, a gente pode acessar algumas coisas, mas muitas vezes a gente traz no nosso subconsciente algumas lembranças que geram crenças que criam algumas limitações nessa existência aqui, né? Então é bem importante que a gente trabalhe junto com as crenças genéticas, as crenças históricas, né? E aí agora a gente tem no nível 4, que é no nível de alma. A gente tem que lembrar que o nosso ser, ele é um ser completo, essencial. A gente tem uma alma, que ela é a junção de tudo que a gente é, do nosso eu superior, dessa existência e de outras existências. A gente tem uma junção de coisas, de experiências dessas vidas e de outras vidas. Então a gente pode trazer crenças que elas estão muito atreladas à nossa alma, às nossas experiências de um modo geral, né? O que acontece? Essas crenças de alma, elas afetam a gente de uma maneira muito brutal, né? Inclusive, essencialmente, é o que a gente precisa trabalhar para a gente evoluir, né? E a gente ascender ao nosso despertar, né? A gente alcançar a iluminação, né? Fazer com que o nosso ego vire e seja o nosso eu superior, né? Então a gente tem que trabalhar muito as crenças que são de alma, né? Então assim, esses são os 4 níveis. Então toda vez que a gente trabalha uma crença, a gente tem que observar se essa crença está no nível fundamental, central, né? Se ela está no nível genético, se ela está no nível histórico, ou se ela está no nível de alma. Muitas vezes ela não está em um nível, mas ela pode estar em outro nível. Então a gente tem que fazer o quê? Um trabalho para substituir essa crença, certo? De uma forma que ela não atrapalhe em nenhum nível, né? Então muitas vezes a gente faz o quê? A gente trabalha e cancela em vários níveis, né? E no nível histórico a gente resolve, porque a gente tem que lembrar que às vezes as crenças, dependendo da época que a gente viveu, as crenças elas podem nos proteger de algo. As crenças, na verdade, elas são uma proteção para a gente. A gente acredita em algo que nos limita porque de alguma forma ela nos protege. Então o que acontece? É bem importante a gente saber que se a gente cancelar ela no nível histórico, pode ser que a gente traga algum problema naquela existência. Lembrando que o passado, presente e futuro, eles acontecem ao mesmo tempo. Se a gente pensar no nosso tempo quântico, né? Então, uma vez que a gente olha o nosso passado, a crença, para aquela época, ela pode nos proteger, poderia ter nos protegido de alguma coisa muito importante lá. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que resolver no nível histórico e cancelar nos outros níveis, né? E se liberar dessas crenças. E é bem importante, porque o trabalho de crenças é fundamental no Theta Healing, né? A gente pegar esse trabalho todo de escavação, buscar essa crença, se aprimorar em receber um digging para fazer uma escavação de crença, descobrir essa crença e trocar essa crença, como também fazer o auto-digging. A gente também tem que ser treinado a fazer nós mesmos, identificarmos a nossa crença e também substituirmos essa crença, né? Tem muita gente que tem resistência, né? Que gosta de receber atendimento e tem resistência a fazer a ideia do auto-digging para achar, né? Tem um pouco de preguiça, dá um pouco de preguiça, né? Quando a gente está fazendo para a gente mesmo. Mas é bem importante que a gente faça e a gente descubra e substitua essas crenças. Bom, o papo de hoje é sobre isso, né? O que é crença e os níveis de crença. Espero que vocês tenham gostado, tá? Grande beijo para vocês.